Tati Mandelli, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, Timóteo, Vanessa, essa nossa audiência maravilhosa. Espero que tenhamos um excelente programa hoje. Tati é a prefeita de Mata de São João, viu? Futura prefeita de Mata. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Vamos tocar o barco. Bolsonaro dá entrada em hospital e realiza lavagem intestinal. Essa é a pergunta que nunca quer calar, né? Quem foi o autor da facada em Bolsonaro? Ou melhor, quem foi o mandante da facada em Bolsonaro, né? Essa coisa de eliminar adversário no meio da campanha política. Até hoje, o nosso querido ex-presidente Bolsonaro sofre consequências disso. Deve ser realmente muito desagradável. A gente que tem qualquer coisa no estômago sabe como é ruim e desagradável, quanto isso mexe até, às vezes, com o humor da pessoa. Enfim, espero que ele fique bom, né? Que seja curado finalmente disso. Olha, gente, ontem o Senado Federal aprovou o projeto de lei do marco temporal por 43 votos a 21. Eu acho que foi uma espécie de levante do parlamento contra o STF, essa votação do marco temporal, assim, de abrupto, né? Antes eles tinham obstruído a pauta, né? Ontem, tipo, não vamos fazer nada enquanto não seja resolvido. E parece que esse exagero do STF, tanto em relação com o marco temporal, que é uma coisa que ainda estava na Câmara, que estava no Senado, assim como a questão da liberação das drogas e do aborto, ele veio de encontro aí a essa bancada ruralista e também evangélica que acabou se unindo e ontem aprovando o marco temporal, meio que dando um recado para o STF, na minha posição. Nós queremos isso e vocês não vão legislar ao contrário daquilo que nós já defendemos. Diz que o marco temporal vai para a Câmara, vai ser aprovado na Câmara também em regime de urgência. Eu acho que é uma forma de dizer para o STF basta. Ou entramos na onda do André Trigueiro, né, de achar que pessoas que nunca receberam um único voto, nunca tiveram a sua vida ou suas ideias depuradas pelo povo, vão resolver agora o quanto do Brasil é ou não é uma área indígena, sabendo que isso é um grande jogo globalista para aumentar a quantidade de terra que não pode o Brasil se beneficiar dela. Então, o que a gente está vendo aí é um primeiro embate. Eu espero que não seja o último e eu espero que seja o início de vários embates, que, na minha opinião, se essa escalada continuar, vai ser um jogo de ping-pong. Um aprova aqui, aí aprova o marco temporal, aí manda para o Lula, e o Lula, nega, aí volta para a Câmara, aí a Câmara aprova, veta, volta, a Câmara aprova, aí o STF fala que é inconstitucional, aí começa essa briga, e eu acho que essa briga, o Senado em algum momento vai ter que entrar nessa briga com mais força, né? E aí talvez a gente tenha um primeiro pedido de impeachment acontecendo, sei lá, seria um sonho praticamente. Agora, uma coisa que chama atenção a respeito do Senado, e as pessoas têm me falado, né, nessa questão política toda aí, cadê o Renan Calheiros? E olha que são dois, né? Cadê o Renan Calheiros? Tem ouvido falar no Renan Calheiros? Ninguém ouve falar nele? Ninguém ouve falar, parece que botaram o Renan Calheiros de canto. E aí vamos ver, né, nesse embate aí, o que vai acontecer com o Senado, se nós vamos ter um Senado aguerrido, né, a favor de fazer alguma coisa pelo Brasil e a Câmara se colocar nesse papel que eu tenho falado desde o início, que é um papel de muralha, né, o que a gente precisa mesmo é fazer esse papel de muralha, não deixar que esse avanço contra o Brasil, contra os valores desse povo, dessa pátria, da nossa religiosidade, sejam, dessa forma, vilipendiados pelo Supremo Tribunal Federal, que não foi pago para legislar. O Lula vetará marco temporal se o Senado aprovar, diz o Randolph Rodrigues, o líder do governo no Congresso. Sei lá, né? O Rodrigo Pacheco gostaria de ser ele, um ministro do Supremo, todo mundo sabe, né? Que esse é o sonho dele. Então, não será ele agora, né? Então, não tem revanchismo. Eu tenho uma tese, né, a respeito das pessoas, e aprendi isso nos meus cursos de terapias alternativas. Todo mundo que aponta para primeiro está apontando para si mesmo, né?
Então, e quando diz que não há, é porque, de certa forma, há, né? Tu falou ali, como é que é? Não há revanchismo contra o STF. Será? Eu acho que ele não tem coragem, eu acho que ele, Rodrigo Pacheco, não terá coragem de pautar o impeachment, a não ser que tenha muita pressão popular. E essa pressão popular, ela pode começar, eu acho, aí no dia 12 de outubro, com essa marcha contra o aborto, que eu acho que pode unir aí grande parte da população brasileira, esquerda e direita, porque agora, como não é mais uma questão só de esquerda e direita, é uma questão agora de valores que a gente quer ver perpetrarem no futuro. Então, eu acredito que a pressão popular, nesse momento aí que o Congresso começa a jogar um pouco de pressão também em cima de decisões do STF, pode ajudar bastante a nossa democracia. A questão do Senado no Brasil ainda é pior, né, Vanessa? Eu acho que de todos os poderes, o que menos representa, quer dizer, o que menos representa é o STF, sem sombra de dúvida. Mas assim, o que menos representa a população é mesmo o Senado, porque você vê um estado como a Bahia tem 15 milhões, né, de pessoas, 10 milhões de votos. E tem 3 senadores, e o Amapá deve ter 1 milhão de pessoas com 500 mil votos e também tem 3 senadores. Quer dizer, enquanto a gente tiver esse modelo também, fica difícil, né, a representatividade no Senado, porque ela não é proporcional ao número de habitantes, nem ao tamanho do território. Então, ela é proporcional só à divisão territorial, né? Então, se criar um novo estado, você cria mais 3 senadores, mais ou menos é isso. Mesmo que nesse estado não more ninguém. Então, é uma coisa complicada como ficou montado esse nosso Senado, porque ele acabou perdendo um pouco da capacidade de representar, de fato, né, o Brasil, porque a representação é pífia. Ela não... Como é que o Amapá tem tanto senador quanto São Paulo, ou quanto o Rio Grande do Sul, ou quanto a Bahia? Não faz muito sentido, né? E assim caminha o nosso Senado. E aí a gente vê senadores que dá vontade de chorar, mas porque vêm desses lugares que praticamente não tem eleitor. CPI do MST encerra os trabalhos sem votar relatório final. Foi uma exposição muito violenta, né? Demonstrou que o MST, as Farc e outras milícias aí que andam pela América Latina têm total sinergia e trabalham absolutamente juntas com os políticos de esquerda. E eu acho que isso a CPI deixou bem claro. Fazem de tudo para abafar, porque isso é uma notícia e uma verdade inconveniente, ninguém quer falar sobre isso, né? Querem achar que o MST é um movimento social e qualquer coisa, e ficou escancarado que não é. Eu acho que não dá para imaginar que qualquer CPI vai andar com um governo que abre a mala de dinheiro a cada minuto para dar um cargo, outro cargo, e o Brasil pagando a conta, déficit primário nas alturas, né? O Brasil perdeu desde que a condição de mais 50 bilhões de superávit para menos 80 e qualquer coisa. Quer dizer, que perdemos quase 150 bilhões de reais e nesse início de desgoverno, com jatinhos particulares, hotéis de luxo, idas ao Maracanã e tantas outras coisas. Então, lógico que um governo que não tem esse tipo de moral, tem uma imprensa completamente vendida, quando chega no seu calo, ele vai apertar e vai apertar o suficiente para fazer com que ninguém mexa nesse vespeiro. E foi o que aconteceu com a CPI do MST, é o que está acontecendo com a CPI do 8 de janeiro e é o que vai acontecer com a CPI das ONGs. Quer dizer, todos os problemas no Brasil nós não enfrentamos, a gente finge que não existe e a imprensa acha que é bonitinho dizer que o STF tem que ter esse papel aí regulador, uma bobagem, né? A imprensa, que deveria ser uma imprensa que já não é mais, deixa isso para lá, vai dizer que a CPI do MST não encontrou nada, o que é uma mentira, encontrou várias coisas que a mídia fez questão de não publicar, e a verdade é que, mal ou bem, o Brasil, ou quem estava acompanhando, entendeu como é que funcionam esses grupos, e eu espero que os fazendeiros em todo o Brasil se preparem de uma forma veemente para impedir que isso aconteça, em parceria com os governadores, que ainda têm um pingo de senso de que isso é uma chaga no nosso país. Boa tarde, minhas queridas e meus queridos. Deixar uma mensagem de voz, porque eu estou muito orgulhosa de mim mesma. Estava na fila do avião para entrar no banheiro, né? Tinham só 2 pessoas.
E a pessoa entrou no banheiro e a pessoa que estava na minha frente resolveu virar. Quando eu olhei pra cara, eu falei, eu te conheço de algum lugar. Aí a pessoa falou, prazer, eu sou Otton Alencar. Aí eu disse, então, não vou dizer meu nome não, só quero dizer que o senhor é muito do mal educado para falar daquele jeito com uma médica respeitadíssima. O tanto de respeito que eu tenho por ela, nós não temos para o senhor, nem um milésimo. Fora que o senhor é muito mal educado, muito feio aquilo ali. Ô, minha amiga, eu falei, que minha amiga? Ele falou assim pra mim, gente, ô, minha amiga, porque às vezes a gente tem que fazer, como é seu nome? Eu falei, não vou te dizer, você acha que eu vou dizer? Eu com os cabelos pra cima de óculos escuros, ele não ia me reconhecer, você acha que ia dizer o nome? Não disse. Ainda disse pra ele que ele era muito mal educado. Na verdade, eu queria falar que ele era fedido, alcoólatra, feio, mas chamei ele de mal educado. Eu acho que essa é a função nossa como cidadão. A gente não precisa agredir ninguém, basta dizer o que a gente pensa. E as pessoas não sabem nem como responder a isso. Não, você precisa entender o que tem para entender em uma fala como aquela, desconstruindo uma médica maravilhosa, que foi o que ele fez. Vai ficar para a vida toda no recorde dele, né? Tudo que ele vai ser, nós vamos lembrar eternamente, porque aquilo não foi uma agressão a uma mulher, foi agressão a todas as mulheres que têm carreiras sólidas, importantes nesse Brasil. Aquilo que ele fez foi um desrespeito a todas as mulheres. E nós vamos lembrar muitas vezes, tantas quanto forem possível. O influenciador deficiente que subiu a rampa com Lula critica a fala preconceituosa do presidente. Mais gente da Lacrolândia resolveu reclamar dessa fala. Ó, Mara Gabrilli acusa Lula de preconceito após declaração sobre andador. Mas ela já acusou o Lula até de assassino. Aí depois foi lá fazer o L, ó. Passou da hora de estudar mais. Será que é uma questão de estudo, Mara Gabrilli, ou uma questão de caráter? Você vem reclamar a fala do andador, você que já acusou o cara de ser o mandante do assassinato do César Daniel na frente de todo mundo, ainda foi lá, fez campanha para ele, ainda disse que não ia votar no Bolsonaro, que ia votar no Lula. Cara de pau. E agora vem reclamar de fala sobre deficiente? Ah, essa gente é muito hipócrita, viu? Eu não sei se o que eles estavam esperando. Será que ela estava esperando que o Lula fosse abraçar a causa dos deficientes físicos? Ele não quer ser visto de andador porque tem vergonha, a soberba não deixa ele ser visto com andador. Mas a verdade é que ele vai andar de andador, tem uma cuidadora e acho que ele mesmo vai ter que usar fralda. Tá vendo? Falou dos motociclistas, ele vai ter que usar fralda. Claro, porque você nunca fala uma coisa que já não passou por você ou pela sua cabeça. Ele falou da fralda porque já devem ter dito que ele vai ter que usar fralda. Exato. Então, querido, usa fralda, usa andador, fica aí se recuperando, que vai dar tudo certo. E o Brasil agora tem o vice da primeira-dama, que é o Alckmin. Porque quem manda é a primeira-dama, o segundo. Agora o vice, o picolé de chuchu, aquele que queria voltar à cena do crime, agora ele é menos que a primeira-dama. Que maravilha, hein, Alckmin? Valeu, né? Sacanear o povo brasileiro, cartinha pela democracia para você ser vice de primeira-dama. Pau mandado é pouco, hein? O Alckmin se lascou bonito, hein, Tati? Você não veio ontem, a gente comentou esse assunto. Eu fiquei feliz demais com essa notícia também, da Janja colocando o Alckmin na lata do lixo. Da irrelevância. E ele não se pronunciou ainda sobre Não, isso, ele se pronunciou sim. O que ele disse? Ele fez Que assim. estava certo. Baixou a Sayonara. cabeça. Seu Miyagi. Seu Miyagi. Ai, que horror. Ridículo, Que vexame. Isso foi o vexame. Aliás, todo mundo que assinou aquela cartinha pela democracia, um dia vai ser cobrado pelos seus netos. E vai ser cobrado forte. Porque se eles escalarem o poder como estão no Brasil, não vai ter neto de ninguém que vai sobreviver. Essa que é a verdade. Silvinei Vasquez emagreceu 11 quilos na prisão, diz o médico. Eu acho até que a gente devia fazer aí um movimento, né, por essas pessoas que estão presas arbitrariamente, inclusive os que foram condenados arbitrariamente por quebrar patrimônio público, uma coisa que nunca tinha acontecido no Brasil antes. Aqui, há 17 anos, agora estão fazendo julgamento online para não dar nem chance de ouvirem o contraditório. Quer dizer, eu espero que essa escalada de intolerância que está acontecendo do STF para nós, com o aval de uma mídia comprada por um governo corrupto,
que seja, entendeu? Que um dia isso acabe. Eu acho que nós temos que ir para a rua o mais rápido possível para reclamar desses abusos. São vários. São contra as liberdades individuais, são contra a liberdade de opinião, são a favor do aborto, são a favor da liberação das drogas, são a favor de entregar nosso patrimônio para ONGs internacionais, com a desculpa de que estão entregando para os indígenas. A gente está vendo muito absurdo no Brasil e eu acho que nós precisamos começar a mostrar que nós não estamos satisfeitos, com muita tranquilidade, com muita calma, com muita consciência de que a única coisa que a gente pode fazer é mostrar que somos muitos e que não estamos concordando com isso. Mas eu acho isso, sim, porque esse senso de permanência, esse senso das novas gerações é o que vem sendo destruído na cultura, né? Como se você pudesse ter a tua vida independente de todos, não dependesse de ninguém, família não é importante. E aí é esse tipo de pensamento, né, que vai destruindo uma sociedade, porque o ideal seria nós construirmos sempre uma sociedade hoje olhando para o futuro, né? E não é o que a gente faz, ninguém fala do que vai ser o futuro, né? E o futuro faz parte da gente ter uma sociedade realmente mais ética, no mínimo, né? Para a gente poder andar num futuro com mais tranquilidade, com menos medo e tudo isso. Então, eu concordo com ele que essas pessoas não têm, infelizmente, essa visão mais apurada. Mas vê bem, quem assinou a cartinha pela democracia são famílias importantes aí, inclusive de muito patrimônio, né? E aí é complicado, né? Como a gente vê aqui, às vezes, na Bahia, várias pessoas aí que têm muito patrimônio, que têm família, que dizem que querem as suas famílias, gostam das suas famílias, vendo os netos, os filhos, todos morarem em outros lugares, porque não podem morar aqui, porque aqui não tem oportunidade nem emprego. Então, é nesse aspecto que eu quis dizer. A presidente do STF, Rosa Weber, disse nesta quarta que o ministro Moraes foi aplaudido por presos da Colmeia e Papuda durante uma visita dos 2 juízes do STF àquelas cadeias. É de um cinismo e de uma falta de empatia absoluta. Primeiro por causa do risinho que ela bota na cara, esse risinho debochado que eu já tenho falado aqui, que tira outro risinho debochado do Alexandre de Moraes, que nós sabemos que não pode sair na rua em lugar nenhum, nem a restaurante pode ir. Agora os restaurantes em Brasília, eu nem sabia, minha irmã que me contou, tem agora uns fechadinhos para os políticos, sabia, Timóteo? Porque eles não podem andar junto com as pessoas na rua. Então, quer dizer, ele vai na Papuda, o quê? Tentar dar um pouco de... mercy, como fala mercy? Misericórdia. Misericórdia para as pessoas, e as pessoas acham que aquele ato ele vai entender o que está acontecendo ali, vai ser, e aí chamam ele para orar, porque talvez essa pessoa não tenha esse hábito de orar, já pensaram nisso? Que, na verdade, o que os detentos queriam com ele é que ele tivesse um pouco mais de consciência, um pouco mais de luz, um pouco menos de empáfia. E é de uma empáfia absurda dizer que ele foi aplaudido. Eu não acredito que ele tenha sido aplaudido, e com certeza não foi aplaudido. Cadê as imagens dele aplaudido? Cadê as imagens dele rezando? Agora é porque ela foi ali e falou que nós vamos achar que isso foi verdade, é isso? Eu, sinceramente, só se foi aquele ato assim de desespero das pessoas dizendo, por favor, me ajuda, porque eu estou nessa situação aqui. Sim. E você precisa me ajudar. E eu acho que esse é o teor da oração. Sim. Né? Que não ajudou em nada, porque ele continuou condenando as pessoas a 17 anos por terem depredado prédio público, coisa que nunca aconteceu na história do nosso país. Uma pena maior do que gente que matou e esquartejou o marido. Então, isso que aconteceu lá não é motivo de risinho da dona Rosa Weber, nem dizer que tem motivo de orgulho para isso. Nós temos uma sensação de alívio de ter nos livrado dessa pessoa que não tem nada de cristã para falar de reza. Ela também não deve ter rezado junto, não. Como ela disse, não foi aplaudida, nem merecia ser aplaudida em situação nenhuma. Uma pessoa que normatizou o aborto, uma pessoa que não tem nada de cristã, uma militante esquerdista como ela foi, uma mulher que deu quase vergonha a nós mulheres aí na Suprema Corte. É isso que significa. Já vai tarde, Rosa Weber. Já vai tarde. E não vai entrar para a história, lhe garanto.
E não é só o agro, né? Eu acho que nessa questão da guerra cultural, os empresários, de uma forma geral, lavaram as mãos. E aí a gente vê uma economia destruída, como está vendo aqui. Eu acho estranho que os dados aqui largam os dados da cidade, não largam os dados do Estado. Então, eu não gosto muito de falar que diz que Salvador desceu de não sei quanto do PIB, é tanto como se o erro fosse de Salvador. E o erro não é de Salvador, o PIB caiu na Bahia toda. E vai cair mais, porque você tem uma propriedade, primeiro, que com o MST na tua cola, a tua propriedade já vale muito menos do que valia antes. Depois você vai no banco tomar um empréstimo para plantar, para depois ser invadido, não ter dinheiro para plantar, para pagar o empréstimo, vão cobrar de você, não vão cobrar do MST. Então, assim, eu acho que as pessoas do agronegócio e os empresários, de uma forma geral, nesses estados do Nordeste, têm tido muito pouco protagonismo e estão nessa situação horrível por causa dessa falta de protagonismo na guerra cultural. Quanto empresário que acha bonitinho ter filho, por exemplo, em escola progressista? Que não se dá ao trabalho sequer de saber o que pensa um coordenador pedagógico. Quantos? Quantos aqui na Bahia? E depois vão reclamar? Aí é difícil, né? Eu acho que o nosso ouvinte aí foi a questão, que é isso que o Brasil precisa entender, que parte do cidadão exercer a cidadania. O vice-governador Geraldo Júnior disse nesta quarta acreditar que o governador Jerônimo vai escolher o candidato da base aliada à Prefeitura de Salvador até o dia 15. Vai ser muito ruim se Salvador, vai ser muito ruim para a Bahia, principalmente muito ruim para o Brasil, se Salvador perder essa posição aqui política que ainda tem num estado devastado pelo PT, onde não existe desenvolvimento econômico em quase lugar nenhum. Então, infelizmente, seria uma péssima coisa para a Bahia. A gente sabe que o Geraldo Júnior é um cara bem apadrinhado, então ele vem, já é vice-governador por conta desse apadrinhamento, e ele deve sair, ele quer ser candidato de qualquer jeito, e eu concordo com a Vanessa, ele vai sair de qualquer jeito, com ou sem o apoio do PT. O PT apoia ele depois, se for o caso, no final. Agora, só você que é de direita, ou pelo menos acha que é dessa direita baiana, aí, que não é bem direita, precisa estar muito atento para não entregar seu voto para mais um aproveitador, mais uma pessoa que vai acabar trazendo o nosso Estado mais ainda para a esquerda, mais ainda para a miséria, que é o que tem apresentado de resultado esse governo do PT, do qual esse Geraldo Júnior é vice-governador. Diga-se de passagem, não deu para saber o que o governo veio fazer nesses 8 meses aqui na Bahia até agora. A violência está um horror, o desenvolvimento econômico está péssimo, o Estado está parado, invasões de terra, movimentos horríveis, tudo acontecendo. O Geraldo Júnior é vice. Não está vendo? Vai mostrar serviço? Ou quer entrar só para fazer politicagem, não quer realmente resolver problema nenhum? Então, eu acho assim... eu acho que a luta pelo poder dessas pessoas, o Geraldo Júnior era presidente da Câmara, virou as costas para o Neto e foi atrás do PT, né, nessa última eleição. Quer dizer, aqui quem está de um lado e vai para o outro, assim, com essa facilidade, está atrás só de alguma coisa pessoal, né? Está só atrás de poder, não está atrás de nenhuma outra coisa. Então, eu não vejo com bons olhos essa candidatura. Eu acho que ela vai acontecer de qualquer maneira, porque já está assim negociado, e talvez ela aconteça e seja mais forte realmente num segundo turno. Eu, sinceramente, gostaria muito que o Bruno Reis ganhasse de primeiro turno, para nem ter essa discussão aqui. Mas eu acho que vamos ter segundo turno, sim, talvez aqui na Bahia, vamos ter talvez outros candidatos juntos. Eu acho só que, às vezes, eu acho que o PT, a esquerda, sabe, a gente tem uma técnica, que é jogar 3, 4 candidatos de partido de esquerda quando a gente tem 1, 2, e aí na hora do debate dá aquele problema, sabe? Tem uma pessoa para defender uma ideia e tem 10 para jogar. Os outros caras que estão ali, eles não têm chance nenhuma, eles só estão ali para atrapalhar. E aí pode ser que o PT use desse artifício e bote outro candidato, só para que na hora do debate a gente tenha esse embate mais forte em cima do Bruno Reis, já numa candidatura de mais consenso, como ele está tentando montar. É isso que eu acho. Boulos tem 35% contra 29% de Ricardo Nunes.
diz o Instituto Paraná Pesquisas. Essa pesquisa não tem nada de novidade. Quando você olha na eleição passada, você vai ver que o Guilherme Boulos teve realmente muitos votos dentro do município de São Paulo. Tanto que a vitória dele em São Paulo já era uma questão que já bota medo na direita, no centro, em todo mundo. Acho que quem joga a nosso favor nesse momento é a Tabata Amaral, que mal ou bem vai tirar voto do Boulos. Porque aí os progressistazinhos idiotes vão ter duas pessoas em quem votar, né? O Idiotes 1 e o Idiotes 2. E aí pode ser que a gente veja uma queda do Boulos com uma ascensão da Tabata Amaral, dividindo esse negócio e deixando o Ricardo Nunes talvez sozinhos para pegar esses votos da direita, que não é direita, como bem disse a Vanessa, e do centro. O Ricardo Nunes nunca enfrentou uma eleição na vida. Ele é prefeito de São Paulo porque ele era vice do Covas. Então, ele não é um cara, ninguém sabe como ele vai se comportar na urna. Ninguém tem a menor ideia. A cidade de São Paulo não está nenhuma maravilha. Desde a pandemia, a cidade de São Paulo sofreu muito, né? Com aquele fecha tudo e tudo isso. A cidade demorou aí para se recuperar dessa pandemia. E esse ataque à moral e à ética cristã que acaba vindo por esses decretos aí do alfabeto dentro das escolas de São Paulo vai pegar muito mal, porque a gente vai comentar daqui a pouco da última pesquisa, e essas pesquisas têm mostrado que a população mais jovem, quando eu digo mais jovem, eu estou falando daqueles que têm 20, 21, 22, já existe uma geração enorme contra essa agenda, né? Que já está de saco cheio dessa agenda, que já cresceu um pouquinho para enxergar que isso é bobagem, que isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Existe ainda um bando de idiotas que acredita, né, nessas bobagens socialistas, infelizmente, mas diz que isso no Brasil cada dia diminui mais. Então, vamos ver essa eleição em São Paulo, como é que ela vai se comportar. Como eu disse, não é novidade, o Boulos está na frente, ele teve muitos votos. Lembra que ele fez uma aposta com o Ricardo Salles de quem ganharia mais votos, né? Se o Boulos ou o Salles para deputado federal, eu não me lembro quem ganhou, de quem, né? Os dois foram eleitos, mas eu não sei quem ganhou com mais votos, mas todos os votos do Boulos, a grande maioria desses votos, foram dentro do município de São Paulo. E até por isso que as pessoas estão com tanto cuidado aí contra quem vai ir, na verdade, contra esse favoritismo do Boulos na cidade de São Paulo. Vai ser uma pena São Paulo dar esse outro passo para trás, mas a cidade é gigante e acaba que vamos rezar para caso o Boulos entre, a desgraça seja pequena, né? Não seja muito grande. Mas, enfim, São Paulo não aprende, né? Já teve o Haddad, já teve a Luísa Erugena, já teve a Marta Suplicy, tem agora o Ricardo Nunes, o Pita, né? Então, assim, a cidade sobrevive, né? De alguma forma sobrevive. Agora vai ser muito ruim, né, o Boulos entrar nesse momento, apesar de ser o favorito já desde a eleição de 2022. Se vocês pegarem os votos do Boulos aqui, vocês vão ver como ele foi bem votado realmente na cidade de São Paulo, e é isso que está fazendo ele ser o favorito até agora. Vamos contar com a Tabata, se não pudermos contar com mais nada. A gente sabe, né, que eles montam lideranças à esquerda há anos, né? O Lula queria até fazer aquela universidade, a que fez aquele prédio ali na fronteira com Foz do Iguaçu. Então, assim, esse é um desejo imenso, né? Eu espero que esse também seja um desejo da direita, de montar vários grupos para a formação de lideranças comunitárias que queiram realmente o bem do Brasil e não destruí-lo. Já vai ser muito bom, né? Não deve ser esse o objetivo dessa aí, que deve ser criar militantes e escravos. E dessas que querem criar militantes, a gente tem também os globalistas, né? Quem mais investe nisso e nessas ONGs de formação de militantes, inclusive lideranças políticas. A Tabata Amaral vem desses grupos, né? De grupos que investem nessas lideranças. É lógico, né, que esse tipo de grupo jamais investiria numa pessoa igual a mim, né? Porque eu não me interesso, eu já penso por mim mesma. Então, eles têm que botar alguém que vai pensar por eles.
Então, esses grupos não atraem lideranças, eles criam militantes, que é um negócio diferente de atrair liderança. Porque uma liderança ela primeiro é líder, ela tem a sua opinião, tem a sua coisa, e depois ela segue uma ou outra vertente, mas não é o objetivo desses grupos, né? O objetivo desses grupos é formar militantes, é como o MST e todos esses, eles estão espalhados por todo lugar, é a tal guerra cultural, é onde a gente tem que se colocar, né? Fazendo o oposto, ou seja, trazendo as pessoas para entenderem um pouco sobre história, sobre geografia, sobre coisas básicas. Eu digo sempre, vou dizer, e espero que colhem essa frase em mim, se um dia eu ficar famosa, que é o seguinte: a educação no Brasil acabou no dia que resolveram que Paulo Freire era mais importante que Platão. Nesse momento, enterraram os mestres, enterraram os professores e geraram militantes. É isso que aconteceu. E essa usurpação da educação agora, a gente não sabe em que nível vai escalonar, uma vez que 6,6 bilhões do orçamento do MEC agora vão estar numa ONG que está na mão do Paul Lehmann, que é o mesmo que destruiu as americanas. Muito interessante, né? Talvez esse seja o preço da conta por assinar as cartas pela democracia. A Anistia Internacional critica mortes em ação policial na Bahia. Tem um artigo que eu li essa semana excelente. Você vai publicar, Timóteo? Vamos, é da Helga, né? Muito bom. Maravilhoso, explicando como chegamos nisso. E eu quero dizer para você o seguinte, Anistia Internacional. A Bahia, que é a campeã da violência no Brasil, né? Na média dos últimos 8 anos, tinha 6 mil assassinatos. Com Rui Costa foi para 7 mil. Então, são 2 mil pessoas a mais nos últimos 2 anos do governo Rui Costa. Eu não vi a Anistia se preocupar com ele. Aí não são 85, são 1.000 por ano que aumentaram na Bahia por conta da insegurança pública dos governos de esquerda. E agora, o que está acontecendo é correr atrás da máquina que deixou acontecer isso tudo que aconteceu, de caso pensado, praticamente. E agora, o que a gente tem visto na Bahia, eu vou aqui fazer coro com a Vanessa. É policial em todo lugar. Ali no entorno da fábrica, então, nunca vi tanto policial. A gente vai na rua, é policial. Os postos da Estrada do Coco sempre tem policial. A gente vê viatura por todo lado. Ok? Se o preço tiver que ser esses óbitos, que seja. O que não pode ser é gente assassinada pelas costas para roubar bicicleta, menina sendo assassinada quando vai para a escola. Isso é que não pode. E isso é o que estava acontecendo direto aqui na Bahia. Então, a PM aí está de parabéns, a Polícia Federal ajudando aí nesses processos, porque tem a ver com inteligência, evidentemente, e eu espero mesmo que eles coíbam esse crime bastante, porque são 85, talvez, que percam a sua vida, alguns inocentes, talvez, mas talvez sejam 1.000 que salvem a sua na estatística desse ano. Desaprovação do governo Lula vai de 56% a 64% entre evangélicos. Esse dado é muito interessante e eu queria que vocês parassem para analisar uma coisa. Os evangélicos, 64% deles, portanto, desaprovando o governo Lula, mostra uma força muito grande política no futuro, porque também tem outros dados, e esses dados são inclusive de pesquisas de sociólogos ligados à esquerda, que as pessoas e os eleitores de direita vão aumentar exponencialmente. Então, quando a gente vê essa desaprovação entre os evangélicos, a gente vê que a vida lá para o Lula não anda muito fácil, porque ele devia estar circulando melhor entre os evangélicos e, principalmente, também entre as mulheres, que são quem vai provavelmente definir as eleições no futuro. Eu queria chamar a atenção para essa pesquisa, porque, tirando os evangélicos, na pesquisa geral, a aprovação do governo Lula é de 48 que aprovam e 45 que desaprovam, o que dá um empate técnico. O que significa, do ponto de vista do gráfico, que nós estamos passando o ponto e vamos começar a subir. Vamos lembrar a pesquisa da semana passada com os investidores, que todos aprovavam o governo Lula no início e hoje desaprovam. Então, a curva fez assim e caiu, e a outra dos que aprovam fez assim e subiu. Então, o que significa isso? Significa que lá no mercado
lá na galera que assinou a cartinha pela democracia, a desaprovação do governo Lula já é enorme. E essa aqui, com a população de uma forma geral, já demonstra que o Lula já está em declínio, porque caiu 13 pontos percentuais desde a eleição, é bastante coisa, mesmo por esses institutos de pesquisa que a gente não necessariamente valida 100%, né? Mas ele tinha, lá no início, na largada, 52% de aprovação, contra 39% de desaprovação, e ele foi caindo, e agora está empatado. Quer dizer, a mesma quantidade de brasileiro que aprova tem a mesma quantidade que desaprova. Então, significa que esse governo vai começar a ter problemas. Eu diria que daqui a 3 meses esse gráfico já está invertido. Já tem mais gente desaprovando do que aprovando esse governo Lula. E essa aprovação ainda é grande por causa da passação de pano da mídia. Porque se a mídia estivesse contando para a população o que realmente está acontecendo, essa aprovação seria muito menor. Mas muito menor. É que a passação de pano é grande, a mentira é grande, a propaganda é grande. E ainda temos essa aprovação por conta disso, não por conta de alguma coisa que ele realmente tenha feito nesses 8 meses para o bem do Brasil, para o bem das minorias, para o bem de quem quer que seja. A única coisa que ele fez até agora foi viajar e gastar o seu dinheiro com uma grande parte de ministérios inúteis e comprando parlamentares para trazer pautas que não interessam para o Brasil. Acho que a gente está vendo essa desaprovação, eles vão fazer alguma coisa, eu não sei o que eles vão conseguir fazer na Bacia das Almas. Eu só espero, você que é fazendeiro, você que é empresário, você que tem mais condição no seu município, comece a ocupar espaços, pelo amor de Deus, o mais rápido possível. Né? Vamos eleger mais vereadores, mais prefeitos, mais pessoas comprometidas com a nossa pauta conservadora de direita, que assim vamos mudando esse país aos poucos. Tati, muito obrigado. Até terça-feira que vem. Deus te abençoe. Tchau, gente. Até terça-feira. Um fim de semana maravilhoso para você que está nos ouvindo aí na Rádio Ouro Negro, no YouTube e no Rumble. Um grande abraço.